Band News FM continua hoje ouvindo as propostas dos candidatos ao governo de São Paulo. É mais uma rodada de entrevistas para ajudar na sua escolha, eleitor. Na semana passada, nós recebemos aqui nos nossos estúdios o candidato pelo PSDB, atual governador Rodrigo Garcia. Também já recebemos o candidato pelo Republicanos, Tarcísio de Freitas. Recebemos também o candidato pelo PDT, Elvis César. E hoje é a vez de receber o candidato pelo PT, ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Bom dia, candidato. Obrigada pela presença no nosso estúdio. Muito bom dia, boa semana a todos e todas. Prazer estar aqui. Obrigada. Bom, a gente começa fazendo a nossa primeira pergunta, mas o nosso tempo começa a ser contabilizado a partir da sua primeira resposta, Ivan. É isso, até porque o enunciado é grande, candidato. A gente tem abordado sempre a questão econômica aqui nas primeiras perguntas, porque de algum tempo para cá, as pesquisas apontam que a preocupação do brasileiro, do paulista de modo geral, mudou, né? A gente vê muito segurança e saúde ocuparem as primeiras posições, e agora a gente tem ali o desemprego e o custo de vida. O senhor vai lançar ainda, né, oficialmente o plano de governo, mas já anunciou algumas dessas propostas, e lá o senhor cita que a situação econômica do estado de São Paulo é grave, né? Mas ao mesmo tempo a gente ouve muito dos candidatos. Vamos fazer isso? Tem dinheiro para fazer? Tem dinheiro para fazer. Superávit, as contas estão no verde. Então eu vou fazer uma pergunta mais geral, até porque a nossa âncora Adriana Araújo já vai complementar ela. Mas eu queria saber como é que o senhor enxerga a real situação financeira do estado de São Paulo hoje para realizar as promessas do seu plano de governo e qual é o grande desafio que o senhor enxerga para o próximo governador do estado de São Paulo. Parece um paradoxo, mas não é um paradoxo. Contradição, né? Como é que está falando? Se a economia está mal, por que tem dinheiro para fazer as coisas? Eu gostaria muito de explicar isso para quem está nos acompanhando pelo seguinte: o governo do estado confiscou salário de professor. O governo do estado aumentou ICMS de alimentação, material de construção e medicamento. O governo do estado cortou passe livre do idoso. Cortou passe livre do estudante. O governo do estado congelou o salário mínimo durante 2 anos, durante a pandemia. Ou seja, o governo do estado aumentou 30% o IPVA de carro usado. Então é óbvio que o governo do estado está bem e a economia está mal. Porque o governo do estado ele fez exatamente o contrário do que se recomenda numa crise. Que foi garfar o dinheiro dos empresários, garfar o dinheiro dos trabalhadores e não entregar nada em volta, porque caiu 50% o investimento do governo do estado de 8 anos para cá. 50%. Então nós estamos vivendo uma situação incompreensível. Aliás, não é só no governo do estado, é também na prefeitura. A Prefeitura de São Paulo tem 30 bilhões em caixa e nós temos 40 mil pessoas em situação de rua. Famílias, crianças, idosos. Então, os governos estão ricos e a sociedade está pobre. Nós vamos devolver para a sociedade aquilo que o governo arrecadou. E às vezes até injustamente, em momento que não era possível. Isso se devolve com investimento? Com programa de... Sim. Não. Nós vamos ter que corrigir algumas distorções. Por exemplo, o passe livre do idoso cortou por quê? Eu e o Alckmin tinham... Imagina, eu do PT, o Alckmin do PSDB. Tínhamos acertado. A partir de 60 anos, a pessoa não paga o transporte público. Vai lá o Dória, o Rodrigo Garcia, e passa de novo para 65. Era 65, passamos para 60, volta para 65. Aí cortaram o programa do leite. Aqui na capital, o Leve Leite praticamente caiu 50%. No momento em que ninguém tem dinheiro para comprar leite. Está R$10 o litro do leite. As pessoas estão passando fome. As crianças ficaram 2 anos sem merenda, porque as escolas fechadas. Você percebe que isso aí não é o que se caracteriza por investimento, mas é uma forma de você reparar o dano que a pandemia causou às pessoas e que o aumento de impostos causou às pessoas. Então, eu acho que tem muita injustiça para ser corrigida, mas nós temos que aumentar a capacidade de investimento do Estado. O Estado está com 50% da sua capacidade de investimento. Caiu 50% de 8 anos para cá. Então, isso tudo vai ter que ser efetivamente recolocado nos eixos. Bom, vamos falar mais sobre emprego, desemprego? É a pergunta da Adriana Araújo, nossa âncora. Então, já peço aqui para a Adriana fazer a sua pergunta.
Bom dia, candidato Fernando Haddad, bom dia a todos. Bom, a gente sabe que o desemprego começou a cair no Brasil e também aqui em São Paulo, mas essa é uma grande preocupação da população em geral. Só aqui no estado são 2.400.000 trabalhadores sem ocupação nesse momento. A minha pergunta é, se for eleito, quais as suas principais iniciativas para combater o desemprego no estado, gerar oportunidades com aumento de renda? Muito obrigada. Olha, em primeiro lugar, nós temos que retomar a obra, né? Nós estamos com cerca de 500 obras paradas e 300 atrasadas, em números redondos. Estamos falando de 800 obras que podem ganhar ritmo e gerar emprego. Nós estamos com uma juventude que não tem horizonte hoje. Muita evasão do ensino médio, muita evasão de universidade. Jovens estão deixando a escola, deixando a universidade para ajudar suas famílias. Eu quero criar um programa que vai dar assistência estudantil necessária para esse jovem concluir os seus estudos, seja o ensino médio, seja a educação superior. E eu quero que ele trabalhe. Eu não quero dar uma assistência estudantil simplesmente para ele voltar para a escola. Eu quero dar uma oportunidade para ele de estágio ou de iniciação à docência, no caso de alguém que está fazendo licenciatura, como fiz quando era ministro da Educação, o PIBID, para que esse jovem volte, mas não perca a conexão com o mundo do trabalho, porque essa é a angústia dele. Eu vou voltar a estudar, tudo bem, eu vou fazer esse esforço, concluo os estudos para estar desempregado daqui 2 anos, daqui 1 ano. Então eu vou manter a conexão dele com o mundo do trabalho, para que ele conclua os estudos, mas não perca o vínculo com o mundo do trabalho. E o Estado pode empregar essa massa crítica em atividades que a sociedade precisa, né? Como é o caso da educação, da saúde, ele pode, da cultura, atividades comunitárias, ele pode estar inserido em programas governamentais. Isso é muito cobrado, imagino eu, candidato, pelos servidores públicos, não em relação à proposta, mas, enfim, por ter defendido ao longo da sua carreira política muitas dessas categorias, né? E acredito que mais cobrado agora em campanha por causa de leis mais recentes que foram aprovadas aqui no Estado. O senhor já prometeu, inclusive aqui, entrevista na Band News FM, reestruturação de carreira dos professores, da Polícia Militar, mas disse também que firmar esses compromissos não significa dizer amém para todo mundo, não dá para fazer tudo que é pedido. No caso do funcionalismo público, eu queria saber quais são as suas propostas de fato, que acordos o senhor tem firmado, com que categorias, né? Como é que o senhor imagina a sua estrutura, por exemplo, de secretariado? É mais enxuta, são mais secretarias? Como é que o senhor enxerga também essa máquina do Estado de São Paulo hoje e se mudaria alguma coisa em um eventual governo? Olha, começando pelo final, o governo do Estado, ele extinguiu muitos órgãos que não deveria. Por exemplo, a Emplasa era o maior órgão de planejamento do governo do Estado. Foi extinta pelo governo Dória Garcia. Você não pode perder capacidade de planejar o Estado, né? E às vezes você extingue um órgão, uma secretaria, dizendo que está economizando, mas na verdade você não está economizando. Você está perdendo capacidade de agir. Você está perdendo inteligência. A inteligência do Estado você não pode abdicar, né? Então essa coisa de número de secretaria, isso não muda uma vírgula do orçamento do Estado. O que muda o orçamento do Estado são os programas, é a atividade fim. A atividade meio, ela tem que consumir o menor número de recursos possível para você destinar para a atividade fim. Porque no final tem um cidadão lá esperando uma providência. É ele que tem que ser o foco da política pública. Mas você não faz isso sem inteligência. E no que diz respeito ao funcionalismo, olha, tem 2 categorias que estão muito machucadas. Muito, muito machucadas, como eu nunca vi. O magistério, os professores e professoras, e os policiais. Você tem aí o 22º pior salário de policial militar do país, no estado mais rico da federação. Os professores foram confiscados nos seus direitos. Então, você vai ter que fazer uma repactuação. Não tem jeito de não fazer uma repactuação. Mas eu quero associar isso a um plano de metas. Quais são os objetivos que o serviço público tem que atingir? Então, quer salário de excelência? Concordo. Tem que oferecer serviço de excelência. Então, nós vamos buscar, por exemplo, por que São Paulo
responde por mais de 30% dos celulares roubados do país. Por que São Paulo responde por 35% dos golpes de estelionato de cibernéticos, como se diz, né, os crimes cibernéticos do país? Está faltando polícia investigativa. Não tem. Polícia Civil está com 15 mil homens a menos do que deveria para investigar. Quem é que não conhece uma idosa, um idoso que já não sofreu um crime cibernético? De WhatsApp, de Pix. E quem está investigando isso tudo? Não tem gente para investigar. As quadrilhas estão se multiplicando. Você viu quanto aumentou? Saiu dados recentes. Quanto aumentou o crime de estelionato em São Paulo? Quanto aumentou o furto de celular em São Paulo? Por que nós somos... O São Paulo é campeão mundial de roubo e furto de celular e estelionato? Porque não tem polícia civil, não tem polícia investigativa. Você não desbarata as quadrilhas de receptação de celular. E se você não desbaratar a receptação, ela vai continuar aliciando jovens desesperados que vão cair na conversa fácil do crime organizado e vão sair do caminho correto da educação e do trabalho, que é o que estrutura a vida de um cidadão. Candidato, uma das diferenças dessa entrevista em relação às anteriores, né, que a gente abre espaço aqui para os nossos colegas de outras partes do estado de São Paulo fazerem as suas perguntas também. São jornalistas de praças do Grupo Bandeirantes. Até para a gente descentralizar um pouco, falar de questões que extrapolam, evidentemente, os assuntos da capital paulista, mas que conversam diretamente, aliás, há assuntos que são muito mais aqui para essa discussão, as Cracolândias, né? A gente fala tanto da Cracolândia de São Paulo, mas essa também é uma questão de outros municípios. Então a gente vai acionar nosso colega da Band de Campinas, o Gustavo Gimenez, está conosco fazendo a pergunta também. Fala, Gustavo. Oi, candidato, bom dia. No debate realizado entre os postulantes ao cargo de governador do estado de São Paulo, realizado inclusive pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação, foi feita uma pergunta inicial com relação à Cracolândia e o projeto do futuro governador para acabar com esse problema da capital paulista. Mas eu faço e eu estendo essa pergunta também às cidades do interior. Campinas, por exemplo, é a maior cidade do interior paulista e enfrenta um problema muito semelhante. Apesar de não haver um ponto específico de consumo e venda de crack, esse problema está espalhado por todo o município. O que o senhor faria para resolver esse problema? E é uma questão de governo, em que medida? Totalmente de governo. Veja só, você está falando de tráfico de droga. Tráfico de droga é assunto do governador. Eu me indignei com a postura do atual governador, que falou, não, indiretamente é problema meu. Não, é diretamente problema do governador. Tráfico de droga, governador. Agora você fala, tem o usuário. Bom, o usuário nós temos que tratar. E tem várias formas de tratar. Tem um limite máximo quando a pessoa está colocando em risco a sua vida ou a vida de terceiros. Aí a lei, o que a lei recomenda? A internação compulsória. São casos pequenos, não é a maioria, né, das pessoas, mas tem caso, se a pessoa está colocando em risco alguma vida dela ou de outrem, a pessoa pode ter um laudo médico na forma da lei e ser internada. Isso acontece. Existe a internação voluntária. A pessoa quer ir para uma clínica, ela quer se tratar, ela tem o apoio da família, ela tem recurso, ou ela tem uma comunidade terapêutica, ela está livre para isso. Mas o que tem dado certo no mundo é um programa que envolve teto, tratamento e trabalho. Eu chamava de 3 T's quando eu estava na Prefeitura de São Paulo. Quando o senhor era prefeito, o senhor não conseguiu acabar com a Cracolândia, não 2 terços. Candidato? Consegui acabar com 2 terços da Cracolândia e veio o Dória e acabou com o programa que estava dando certo. E quando eu falo estava dando certo, eu estou falando de avaliação externa, não é uma avaliação minha. Uma ONG foi contratada pela Open Society para avaliar se o programa estava dando certo ou não. Se você for no Google e botar 2 terços de usuários reduziram o consumo de droga no programa do Haddad, você vai ver a reportagem que eu estou me referindo. Você vai ver que nós reduzimos em 2 terços o consumo de droga na Cracolândia. Por quê? Abrigo, teto para a população em situação de rua, tratamento, essa pessoa era obrigada a ir em um CAPS, que é um centro de apoio psicossocial, álcool e drogas,
justamente para que ele pudesse receber a orientação, o tratamento adequado, e frente de trabalho, que era para a pessoa começar a substituir o pequeno delito para sustentar o vício pela frente de trabalho, a varrição, a marcenaria, a jardinagem, as coisas, a manutenção da cidade, coisas que podiam indicar um horizonte para ele, uma saída daquilo. E nós conseguimos reduzir em 2/3, segundo essa ONG, reduzir o consumo de droga naquela região. Eu acho que esse é o caminho. Você usar todos os instrumentos disponíveis de acordo com a situação particular de cada indivíduo. Porque tem um indivíduo que quer sair de lá e se tratar, tem um indivíduo que não está em condição nenhuma e pode estar colocando em risco a vida de alguém, e tem a pessoa que pode se reinserir de uma maneira mais leve, com tratamento ambulatorial. Então, essa é a questão que o senhor se refere em relativo ao tratamento. Mas em relação ao combate ao tráfico de drogas, porque a gente esbarra no combate ao crime organizado, na presença do PCC no estado de São Paulo de forma geral, e nessa questão que o senhor toca da Polícia Civil, da Polícia Militar, com o menor contingente da história também na PM. Queria saber, aliás, também aproveitar e perguntar qual é a sua relação com a PM hoje, com os policiais militares do estado de São Paulo, porque o senhor falou da reestruturação da carreira, mas a gente está falando de Cracolândia, combate ao tráfico, eu acho que esses assuntos se conversam também, né, candidato? Olha, eu vejo, eu saio um pouco desse estigma, porque assim, eu convivi com muito policial militar quando era prefeito, eu tinha um gabinete militar, eu tinha assessoria militar, o prefeito de São Paulo tem. E eu tive excelente impressão dos profissionais que me acompanharam, mantenho amizade com eles até hoje. 6 anos depois de ter deixado a prefeitura, eles têm meu zap e me mandam notícias, abraço, essas coisas todas. E eu acho que nós temos sim um núcleo lá na Polícia Militar que é possível reestruturar a ação policial a partir desse núcleo. Um núcleo mais moderno, um núcleo mais atento à questão do respeito ao cidadão, independentemente da sua cor de pele, independentemente de onde ele mora. Porque nós não podemos tratar o morador de Barueri, lá de Alphaville, com um tratamento e o morador do Jardim Ângela com outro. Sabe? Os dois são cidadãos. Agora, tem bandido em todo canto. Você prender em flagrante, levar para a justiça, totalmente a favor. Mas nós precisamos de uma visão mais comunitária do policiamento. Uma visão de mais respeitabilidade no tratamento das pessoas. E não dá moleza para o traficante, que esse sim está corrompendo a sociedade e aliciando a juventude com coisa pesada, que vai às vezes tirar o jovem do caminho, como eu sempre falo, da educação e do trabalho. Não existe outra coisa que estrutura a vida de um cidadão, é educação e trabalho. Meu pai dizia, quando um ser humano precisa acordar, uma pessoa precisa acordar e ter para onde ir. Ou para um ambiente educacional ou para um ambiente de trabalho. E a grande verdade é essa. Tudo que a gente quer para os nossos filhos é que eles tenham um destino como esse, uma faculdade ou um posto de trabalho. Eu acho que está faltando, na minha visão, um trabalho de inteligência. Você não consegue combater o crime organizado só com policiamento ostensivo nas ruas. Se você não tiver um trabalho de inteligência sendo feito por trás do policiamento ostensivo para chegar na quadrilha, no alto escalão da quadrilha, nós vamos ficar substituindo a mão de obra do crime. Você prende o pequeno traficante e o grande está lá, nem mora onde as pessoas imaginam que ele mora. Está em lugares suntuosos, está vivendo a vida enquanto o aliciamento está acontecendo. Então eu digo para você com toda sinceridade, sem um trabalho de polícia investigativa, nós não vamos corrigir o problema de segurança em São Paulo. Bom, a gente ouviu a pergunta de Campinas, vamos agora até a região do Vale, a Band Vale também representada com a pergunta da Bianca Góes. Olá, candidato. A região do Vale do Paraíba é cortada pela rodovia Presidente Dutra, uma das principais do país. No entanto, tem muito problema também de trânsito, excesso de veículos, principalmente a chegada da capital paulista. Fala-se, inclusive, da possibilidade de se implantar um trem para ver se desafoga um pouco o trânsito. Existe esse projeto no seu plano de governo? A pergunta é ótima, porque sem trilho nós não vamos longe. Ou a gente volta a pensar em trilho, ou a gente vai ter muito problema de mobilidade cada vez maior. E quando eu falo de trilho, eu estou falando de trilhos urbanos
e de trilhos interurbanos. Porque nós estamos numa macrometrópole que envolve Campinas, São José dos Campos, Baixada Santista e Sorocaba. Essa é a macrometrópole paulista. Tem 70% da população nesse entorno. Um raio aí de 200 quilômetros da capital, você tem mais de 70% da população do estado. E não há rodovia que suporte o fluxo de pessoas. Então, ou você tem transporte de alta capacidade, ou você vai colapsar as rodovias, como está acontecendo. O governo do estado abraçou o rodoviarismo. Rodovia, rodovia, rodovia. E pedágio, pedágio, pedágio. Isso aí vai comprometer o desenvolvimento de São Paulo. Já está comprometendo o desenvolvimento de São Paulo. Então, ou a gente leva a sério... Agora, toda eleição é a mesma coisa. Tem lá aquela coisa de computador, né? Mostrando o trem para São José, o trem para Campinas, só que é trem de computador. O trem não sai do papel. O edital não sai do papel. Eu sentei semana retrasada ou passada com o presidente Lula para que a gente pudesse fazer uma parceria São Paulo com o Brasil. Eu falei, ainda brinquei com ele, eu falei, presidente, você fez a transposição do São Francisco, mas eu preciso fazer uma transposição aqui em São Paulo. E eu preciso de uma parceria com o governo federal para fazer os trilhos interurbanos. Não tem jeito mais de escapar. São Paulo produz 30% da riqueza nacional. É justo que São Paulo tenha uma rede de trilhos, para começar, interligando a macrometrópole. E também o metrô de São Paulo precisa expandir para o Jardim Ângela, para a cidade Tiradentes e assim por diante. Então nós precisamos disso. Não escapamos disso. E ele concordou. Ele falou, Haddad, se nós tivermos aí se o nosso destino tiver, né, em torno, eu ganhar para a presidência, você para governador, nós vamos anunciar esse projeto em parceria. Mas se o destino não for esse, sai do papel? Bom, mas se você votar nos quem tá prometendo e não tá fazendo, aí eu também não, né? Eu tô aqui dizendo que... Pergunto se há um plano B de recurso, algo assim. Não, veja bem, não adianta a gente ficar iludindo as pessoas. Um projeto de trilhos interligando a macrometrópole depende de prefeitos, governador e presidente se acertarem. E não é o único projeto que precisa dessa interação federativa. Agora, ficar brigando Dória com o Bolsonaro, Rodrigo Garcia com o Bolsonaro, não vai resolver. Então, ou a gente tem um projeto para a federação, ou é muito difícil. Quer ver outra coisa que me perguntam muito? Habitação. Nós paramos de fazer habitação. Parou. A produção de habitação popular parou no Brasil. Se não tiver um pacto federativo e voltar ao Minha Casa Minha Vida, não vai ter habitação. Não adianta o prefeito prometer, um governador prometer. Ou as três autoridades se entendem, como acontecia no Minha Casa Minha Vida, ou não tem como resolver. Presidente, governador e prefeito têm que estar alinhados. Não precisa estar alinhado politicamente. Não é disso que eu estou falando. Precisa mudar de partido. Precisa estar alinhado programaticamente. Prefeito, para você é importante tirar as pessoas da rua, tirar a pessoa do aluguel? É importante. Para o governador também é, para o presidente também é. Vamos lançar um plano habitacional. Não tem dinheiro a não ser cooperativamente para grandes projetos. Para projetos menores, tem. Todo mundo tem o seu orçamento. Mas para projetos que mudem significativamente a vida das pessoas, você precisa do pacto federativo. Não adianta iludir o eleitor de que é possível fazer sozinho. Não é. Não é em nenhum lugar do mundo. Você acha que Paris conseguiu ser a beleza que é sem a ajuda do governo central, do governo nacional? Não. Foi o Napoleão III que fez a reforma de Paris. Candidato, muitas perguntas dos nossos ouvintes ainda sobre transportes, tá? E eu quero convidar para essa conversa também nossa colega, jornalista da Band Paulista, Presidente Prudente, pergunta da Lucy Castro. Olá, candidato. Aqui no Oeste Paulista, algumas entidades lutam pela reativação da linha férrea, o que iria ajudar na escoação da produção, desafogando as rodovias e, claro, diminuiria também um problema social. Quais os planos do senhor para esse meio de transporte, principalmente aqui no interior paulista? De novo, a pergunta que é a mais importante no que diz respeito ao transporte, que é trilho. Nós tínhamos 17 mil quilômetros de trilho em São Paulo. Eu tenho família em Andradina. Eu ia de trem.
Eu tenho família em Votuporanga. Eu ia de trem. Eu ia dormindo, porque tinha trem dormitório, tinha vagão dormitório. Você ia dormindo, acordava lá no seu destino. 17 mil quilômetros. Hoje você tem 2 mil quilômetros de via férrea para passageiro. Para carga, você tem mais, mas para passageiro você tem 2 mil quilômetros de via férrea. Então, nós desativamos toda a malha ferroviária do estado de São Paulo para passageiro. Hoje ninguém mais toma trem para lugar nenhum. É possível reativar os velhos trilhos com muita dificuldade. Tem que dizer também a verdade. Mas é possível. Agora, o que é mais viável é você fazer um plano de integração de médio e longo prazo, né, integrando as cidades mais populosas num primeiro momento, usando as linhas férreas antigas imediatamente, mas pensando no longo prazo. É o que eu falei, a China fez 30 mil quilômetros de ferrovia em algumas décadas. Nós não conseguimos assentar trilho para ligar São Paulo a Campinas. Isso que é uma vergonha. Candidato, como eu falei, muitos ouvintes aqui perguntando, Sérgio, Adriana, quem mais? O Renan, todos eles perguntando aqui sobre transportes, e aí vou juntar aqui, mas basicamente a essência é, obras do metrô, serão continuadas, o senhor vai interromper alguma? Qual o senhor pretende tocar em frente como prioridade? Como melhorar a qualidade da circulação das linhas? E o senhor pretende interromper algum contrato ou não? E aí vou juntar com uma outra pergunta de ouvinte falando o seguinte, se a prioridade vai ser trem, então o senhor não vai acabar o Rodoanel? Não, prioridade não significa abandonar o que está em curso, né? Quando você fala que você tem que voltar a pensar em trilhos, na minha opinião, eu estou sinalizando que São Paulo vai estar na vanguarda do que está acontecendo no mundo. O que está acontecendo no mundo hoje é trilho. São Paulo tem que voltar a casar com o trilho. Agora, evidentemente que seria um pecado não concluir uma obra que está há 20 anos sendo construída. O Rodoanel foi anunciado nos anos 90 e não terminou até hoje. A Tamoios foi anunciada há mais de 15 anos. Os contornos não estão prontos até hoje, né? Quando chove tem que parar, a rodovia fica intransitável. Essas coisas é que precisa deixar de acontecer. Obra tem que começar e terminar, né? As minhas todas começaram e terminaram. Não tem obra que ficou no meio do caminho. Por quê? Porque tinha sustentabilidade financeira. Às vezes você não conseguia você terminar, mas o teu sucessor terminava. Por quê? Porque tinha dinheiro em caixa ou fluxo de caixa para terminar. Então, eu tenho alergia à obra parada, porque ela fica muito cara. Quando você para uma obra e reativa tempos depois, o preço dela escala num patamar absurdo. Então, nós vamos terminar as obras. Eu falava das 800 obras ou atrasadas ou paradas, são 500 paradas e 300 atrasadas no estado de São Paulo. Isso é uma forma de gerar emprego e renda, sobretudo para o interior do estado. Falo de trilho porque a gente não assenta trilho há muitos anos e o metrô precisa chegar na Brasilândia, o metrô precisa chegar no Jardim Ângela, o metrô precisa chegar em Parelheiros, precisa chegar em Cidade Tiradentes. Nós não escapamos de fazer. Agora, eu quero dizer uma coisa assim, eu estou muito indignado com as estações da CPTM. Esse final de semana eu passei em Guaianazes. Olha, não é possível. Eu não entendo nem como não tem uma ação judicial para botar uma escada rolante na CPTM lá de Guaianazes. Você sabia que quando vai um cadeirante ali, as pessoas têm que pegar ele no braço e descer a escada? Porque não tem nem elevador, nem escada rolante? Só que você está falando de quantos milhões de pessoas que moram na Zona Leste e não tem a dignidade de entrar numa estação adequada. Então, tem muita coisa para fazer, do pequeno ao grande, mas eu repito, trilho tem que ser uma obsessão a partir de agora. Nós não vamos resolver o problema de mobilidade no estado com mais rodovias. Nós ficamos prisioneiros às concessionárias, às empreiteiras. Nós temos que mudar, libertar o São Paulo das empreiteiras e fazer ferrovia no estado. O tempo está esgotado, candidato, mas em 30 segundos, a pergunta que o ouvinte fez, o senhor não respondeu. O modelo do metrô é concessão ou é na mão do Palácio dos Bandeirantes? Olha, eu não tenho preconceito em relação a isso. Você sabe que eu sou o autor da lei das PPPs
Eu estava no governo federal quando eu elaborei a lei das parcerias público-privadas. Então, longe de mim ser um obstáculo à parceria público-privada, mas é caso a caso. O ProUni, por exemplo, que é da minha autoria, é o maior programa de concessão de bolsa da história do país. E é uma parceria público-privada. Mas o SISU foi a duplicação das vagas públicas das universidades federais. Então não adianta... Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Tá certo. Bom, candidato Fernando Haddad, muitos assuntos para a gente debater por aqui, mas enfim, temos esse tempo aí, já com a margem de erro que foi dado, mas eu agradeço demais a sua presença aqui. A gente vai dar continuidade, né, Sheila, às entrevistas. Ainda tem o Vinícius Poit do Novo para ser entrevistado aqui no Band News São Paulo. Mas mais uma vez te agradeço aqui pela presença no nosso estúdio. Eu que agradeço e desejo uma excelente semana. Obrigada, bom dia.